boa noite, muito boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente com mais uma live. A live de hoje é máquina de prospecção de clientes. E eu tenho um convidado muito especial hoje, que é o Henrique. É o top 1 de 2023 da XP. E eu vou estar convidando ele aqui para bater um papo conosco. Deixa eu chamar ele aqui. O pessoal vai entrando, dá uns minutinhos. Boa noite, pessoal. Manda para os teus amigos, para os teus colegas, para a tua família, quem está com curiosidade aí de assistir, de entender um pouquinho da história do Henrique, de como é que foi toda essa jornada do início até chegar no top 1 de 2023 do Henrique. Então, manda para o pessoal. Já deve estar entrando. Vamos ver aqui. Opa, Henrique tá aí, não estou conseguindo te aprovar. Vamos lá. Opa, Henrique, boa noite. Nós e as tecnologias, né? É isso aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. E com você, seja muito bem-vindo. Que Muito prazer, obrigado. né? Estar É aqui, uma nós honra estar dois, aqui para com bater esse você, papo. Aline. Que legal, Henrique. Seja muito bem-vindo. Eu estava super ansiosa para fazer essa live, né? Pô, o top 1 de 2022 e o de 2023 aqui juntos, né? Vai dar o que Então falar com a é, live, hein? Deixa eu aumentar vai, um pouco o meu vai volume. dar o que falar. O pessoal estava bem curioso para a gente marcar esse bate-papo e essa conversa. Boa demais, hein? Uhum. E como é que tá por aí? Parou de chover? Graças a Deus agora deu uma parada. A Que bom. gente, a gente teve muita chuva, né? Mas depois de toda a tempestade veio o sol. Então, estamos aí, até perdemos o escritório, estamos de home office aqui na parte da Caramba. Nipur de Rio do Sul. Mas nada vem pra gente se a gente não der conta, né? Então, estamos aqui, somos fortes, vamos reconstruir e vamos para cima de novo, né? Com Ô, Henrique, certeza. mas isso aí, né? O pessoal está entrando, o pessoal está mandando para os amigos, para os colegas de trabalho, aí para os assessores, convidando todo mundo, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Henrique. Obrigada, a Avel também, né? Por estar participando aí. Acredito que todo o time da Avel também esteja aí te prestigiando, que Com agora é certeza. famoso, né, É. Henrique? Do Sul, nós dois do Sul aí para o Brasil. Então, muito E, legal. e uma coisa que eu acho bem curioso, né? Nós dois viemos de cidades pequenas, né? Do Isso. interior do estado. O que jamais ninguém esperava, né? O que normalmente acontece com São Paulo, Rio de Janeiro, o eixo principal do Brasil. Estamos aqui para provar que não só das grandes capitais que saem, né? Os bons assessores, os profissionais de destaque. E Henrique, poxa, eu já vim várias vezes, já contei várias vezes para o pessoal a minha história e queria entender um pouquinho de ti, né? Quem que é o Henrique, né? Pô, você também veio de cidade pequena, temos muita coisa em comum, né? Já tivemos várias conversas paralelas atrás das câmeras também, né? E queria entender um pouquinho de ti. Conta pra gente Pô, de que cidade que você é do Rio Grande do Sul, se você realmente é gaúcho, né? Como é conhece que foi essa Bento? caminhada? Tem que Conheço conhecer Bento. os belos vinhos de Bento. Exatamente. Terra da uva e do vinho. Então, fui Terra criado ao boa. redor dessa beleza que é o vinho. Sou apaixonado e, né, cresci no interior. Sabe como é que é nascer no interior? E eu sempre tive sonho de buscar algo a mais, crescer. Eu sentia que talvez ali não correspondesse ao tamanho que eu queria crescer, né? E naquele momento, contando um pouquinho já da minha história, que eu acho, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo aqui. E eu acho que o que eu mais posso agregar nesse bate-papo de hoje é contar um pouco da minha história, porque eu acho que isso traz
algum exemplo de superação. Eu fiz uma transição de carreira em algum momento. É uma transição de carreira que eu faço a mesma pergunta para outras pessoas para ver se elas teriam coragem. E eu vou te dizer que mais de 90% não teriam feito essa transição que eu fiz. Mas já adiantando, né, hoje eu não me arrependo em nenhum momento de ter alterado o curso da minha vida. Então, acho que é bom a gente se autoconhecer. E voltando um pouco atrás, antes de eu falar que eu fiz engenharia, eu fiz aquela provinha para ver qual que seria a melhor graduação para mim. Então, eu respondi assim: eu não quero lidar com pessoas, não quero depender de pessoas, não quero ter algum tipo de obrigação com pessoas e eu sou bom com matemática. Beleza, o que a prova me disse, Aline? Engenharia, vai lá. Engenharia. Fui direto para engenharia, fiz engenharia aqui na URGS, na Federal aqui de Porto Alegre. Então, foi difícil, fiz 5 anos, fiz pós-graduação em mestrado também em engenharia. E eu comecei numa indústria aqui em Porto Alegre, comecei de baixo, comecei como estagiário. Depois eu fui para projetista, supervisor, e até que eu fiquei como responsável técnico de toda a indústria. Então, eu era responsável pela parte de projeto, pela parte de qualidade, parte de produção. Eu era todo o responsável pela indústria. Então, tudo estava aqui nas minhas costas. E eu estava ganhando bem, né? Eu acho que o engenheiro, não sei se hoje continua na mesma faixa, mas na época girava em torno de 10 salários mínimos, né? E eu me lembro até hoje, 5,18 eu bati o meu ponto e ia embora. Só que eu percebi em algum momento que eu queria mais, eu queria continuar crescendo, eu queria me desenvolver mais. E eu já investia desde 2013. Foi então que, em algum momento, durante meu horário de trabalho, eu olhei no LinkedIn e vi que um colega meu da engenharia colocou assim: sócio e assessor de investimentos da Avel, no LinkedIn. E na hora eu pensei: caramba, eu acho que aqui vai ser o momento. Se o Luan, que é meu amigo, ele virou sócio, por que eu não posso virar, né, conseguir Henrique? essa vaga de emprego, eu vou entrar no mercado financeiro de alguma parte, eu vou entrar e ele vai abrir essas portas para mim. Ele não me respondeu no LinkedIn até hoje, tá? E hoje são sócios? E hoje a gente é sócio aqui. Só que, Olha né, só. hoje no escritório, qualquer escritório, tem que ser sócio de uma pequena parcela, bem pequenininha. Né? Só que eu não entendia isso naquela época. Né? Que ele não, enfim, que realmente não tinha um poder de escolha naquele momento. Ele simplesmente estava começando como assessor. E eu fiz entrevista, eu entendi como é que é o modelo do mercado financeiro, entendi o potencial que tem aqui dentro. Até a gente pode falar um pouco mais para frente, né, Aline, sobre Com como a certeza. assessoria é a profissão do futuro. Então, eu entendi o poder da meritocracia, né, e eu realmente prezo muito. Né, tudo que eu plantar, eu quero colher. Então, isso me move a acordar cedo e chegar segunda de manhã, 7h30 aqui no escritório, e tá querendo trabalhar, tá querendo sangue nos olhos, querendo gerar E retorno. Porque eu sei estar que até tudo que... altas horas, né, Henrique? Exatamente, porque eu estou plantando para minha empresinha crescer. E esse sentimento eu não tinha na engenharia. Né? Mas eu comecei, então, aqui na Avio, também entendi que tem um modelo de partnership. Eu nunca sonhei na engenharia virar sócio da indústria. Mas aqui a gente tem esse potencial. E, enfim, tomei a decisão, comecei aqui na Avio na época como SDR, então, ligando bastante. E na engenharia, a gente não aprende como lidar com pessoas. Né? E nem eu acho que poucas faculdades ensinam isso, como a gente tem que se portar, como é que a gente tem que falar, como é que a gente tem que realmente interagir com outra pessoa, né? E eu percebi com duras penas que mesmo o melhor engenheiro do mundo, aquele que constrói um motor que não consome gasolina, não consome energia, se ele não souber vender esse motor, é mais um projeto. Então, a gente tem, em toda interação que a gente tem, é um processo de venda, e em tudo que a gente faz, a gente tem que se comunicar muito bem. Então, eu tive que aprender aqui do zero a escutar não, a ter mais inteligência emocional.
E eu comecei na Avel em 2020, né? Final de 2020, vamos dizer janeiro de 2021. Na pandemia E eu comecei, ali. exatamente. E eu comecei, então, agora fechou 3 anos. E, no momento que eu comecei sem base nenhuma, sem base de clientes, sem base de familiares ou amigos. Eu não nasci de família rica que me indicasse, vai falar com fulaninho e tal. Isso não existia. E, e ao mesmo tempo eu não tinha nenhum técnico comercial. Então tudo eu me desenvolvi aqui dentro, tá? E eu acho legal falar, Aline, eu não sei se eu cheguei a comentar contigo em algum momento, mas durante o meu início eu era realmente uma pessoa que precisava melhorar muito a parte comercial, né? Uhum. E fizeram um bolão para mim, para ver quanto tempo eu ia durar na assessoria. Essa eu não sabia. Então, Que legal. eu acho que vai durar 7 dias, até o final de semana, até o final do mês. E naquele momento, Aline, eu podia simplesmente ter ficado de cara com tudo ao meu redor e ter ficado muito triste. Pô, realmente eu sou muito ruim. Mas eu peguei esse momento que eu estava vivendo e eu usei ele para me gerar uma energia para eu buscar mais ainda aquela transformação que eu estava querendo. Porque eu tomei uma decisão de trocar de carreira da engenharia para assessoria e eu tinha que ir atrás disso com unhas e dentes. Então, eu me esforcei mais ainda e eu comecei a buscar me destacar. Então, 2021 para 2022, eu consegui ficar entre os top 100 e eu fiquei na posição 56. Por 6 eu não fui Não. para a Inglaterra com vocês, tá? Por 6. E aquilo me deixou bravo. Posso dizer para ti, eu fiquei triste. Eu queria ter ido para a Inglaterra. E eu coloquei como objetivo, agora eu quero ficar entre os 20 melhores da XP. Eu quero virar sócio da XP. Eu não quero mais só ir viajar. Eu quero virar sócio. E eu comecei a batalhar, entendi as regras e trabalhei muito, tá? Realmente me esforcei bastante e consegui, né, nesse ano, então, ser reconhecido como o melhor assessor do Brasil. E fui viajar, fui para o Catar agora. Um abraço para todo mundo Eu, que estava lá eu vi que o comigo. pessoal já estava pedindo abraço aqui. O pessoal do Catar estava Olha, pedindo abraço. consegui conectar aqui. E agora, né, também convidado a ser sócio da XP. Então, eu saí do nada, há 3 anos atrás fiz essa migração de carreira e hoje consegui provar que mesmo não nascendo de família rica, não ganhando carteira de clientes e com muito esforço, muito trabalho duro e fazendo o básico bem feito, é possível. Então, Henrique, a tua história assim vem muito de encontro com a minha, né? Ambos de família humilde. Ninguém veio, na verdade, com alguém, um padrinho, né? Como a gente fala. E somos improváveis. Eu acho que a palavra é improvável. Isso é muito legal, porque eu sei esse sentimento que você está sentindo. O quanto ele é rico, rico no sentido de quanto ele faz bem para você. E assim, curta isso muito, aproveita esse teu ciclo, porque realmente não é para qualquer um, é muito legal, tem que ter muito orgulho mesmo. E a palavra que eu gosto de dizer é que nós éramos improváveis, né? Porque a probabilidade da gente chegar até aqui era mínima. Então, ninguém de berço de ouro, os dois cidade pequena. E, poxa, eu acho que por isso que a gente também criou uma sinergia tão grande, né? O nosso papo, a nossa conversa, até fora dos bastidores também. E com você tocou certeza. num ponto muito interessante. Todo mundo, eu acho que tem capacidade para chegar até aqui. Né? Eu acho que isso é fato. A gente está aqui para comprovar isso, né? Então não é uma história bonita, não é alguém que veio contar alguma coisa que não é verdade. É, os critérios do Top 100 são qualitativos e quantitativos. Então de nada adianta fazer números se você não tem qualidade e de nada adianta qualidade sem os números. A gente é uma empresa, nós precisamos dar lucro, mas lucro de forma correta para o cliente, fazendo bem para o cliente, né? E nenhuma faculdade prepara o profissional na parte das habilidades, na parte de pessoas, em como você ser empreendedor, em como você lidar com o ser humano. Então, você tocou num ponto muito importante, que você podia ser ótimo em matemática, mas você não tinha a questão de lidar com pessoas, por isso que você foi para a engenharia num primeiro momento, né? E eu vejo que existem vários assessores também
que entram, Henrique, e que são muito inteligentes e muito mais inteligentes que nós. Tenho certeza disso. Que tecnicamente, talvez eles saibam muito mais. Porém, eles se apegam tanto na parte técnica e esquece que tudo é relacionamento com o cliente, né? O nosso trabalho, ele é extremamente movido a relacionamento com o cliente, porque o cliente é o nosso oxigênio. Nós não vendemos uma caneta, um lápis, um caderno, né? O nosso bem, o nosso tesouro é o cliente. Sem ele, a gente não existe. Então, tenho certeza, assim, que o que você é mais grato nisso tudo, além da Avel, além do escritório, né? E depois eu quero entender também um pouquinho o que fez você escolher a Avel, mas com certeza a gratidão aqui é para os clientes, né? Sem eles, a gente não estaria aqui. Eu não teria recebido a premiação, você não teria recebido a premiação, né, Henrique? Então, é incrível. E me conta um pouquinho, assim, por que você escolheu a Avel e por que você acha que a profissão é a profissão do futuro, né? Por que você acredita nisso? Conta pra gente. Legal. Aqui eu gostaria de trazer um pouco de dados, tá? Então, hoje no Brasil, a gente está com 26 mil assessores, tá? Somando BTG, XP, e isso dá uma média de um assessor para cada 9 mil pessoas aqui no Brasil, tá? E o que acontece? Nos Estados Unidos, que essa profissão já existe há muito mais tempo, tem um assessor para cada 1.000 pessoas. Então, a gente tem, no mínimo, 9 vezes o patamar que está lá fora, que a maioria das pessoas investem, que tem muito mais conhecimento e educação financeira, né? Então, eu vejo muito potencial para a gente crescer de números de assessores e também do brasileiro cada vez se expor mais ao investimento e entender, né, como investir mais, né? Aqui, desde o momento que eu comecei a ligar para algumas pessoas e falar com um diretor de empresa, diretor de uma multinacional do mesmo nível. Isso eu acho uma coisa mágica, a gente poder Surreal. conversar, eu perguntar qual livro que ele está lendo, qual viagem que ele vai fazer, algo realmente construir algo mais sólido, algo mais de parceria mesmo, que eu nunca pensei que pudesse ser possível na engenharia, né? E como eu cheguei na Avel, foi o primeiro lugar que eu conheci. Eu nem sabia o que era assessoria, eu sabia o que era investimento, investi ali em 2013 para mim mesmo, algumas coisinhas. Então eu dei muita sorte, porque hoje eu vejo que a Avel é o escritório que mais cresce dentro do grupo, né? Tem um potencial formador, né, gigante. Então, hoje aqui na Ave, a gente colocou 17 pessoas no top 100. Todo mundo que não veio de banco, todo mundo que realmente teve que aprender a trabalhar, lidar com pessoas aqui dentro. Então, eu dei muita sorte, né? Eu acho que é importante a gente ter um escritório que nos dê o suporte, que nos dê treinamento, que nos ajude, pegue na mão e ajude a enfrentar a batalha que é a assessoria dia a dia, né? Não sei se é o mesmo caso contigo. O meu foi um pouquinho diferente, na verdade, né, Henrique? Porque eu entrei num escritório que hoje não existe mais. A gente fez uma fusão, mas foi uma fusão muito rápida para dentro da Nipur. E o que bate muito forte que eu vejo, assim, poxa, eu conheci muito escritório, né? Pela XP inteira, e não só XP, escritório de BTG, escritório do Safra. Depois que você recebe uma premiação nesse nível, você acaba conhecendo muita gente do mercado, né? Então, foram mais de 42 conversas nesse último ano e eu ainda estou fazendo conversas e boas práticas com os escritórios. Você está passando isso na pele também, né? Isso é muito Exatamente. legal. Isso é muito legal porque você entende quais são as dores dos assessores em outros lugares, como que os outros escritórios trabalham. E o que me pega muito forte na Nipur, assim, é o meu propósito de vida como o dela, que é realmente transformar a vida das pessoas, das famílias e das empresas. Quando você está no lugar que o propósito do trabalho não vem de encontro com o teu, que os valores não são os mesmos, Aí dificilmente você complica. vai ter sucesso. Exatamente. Porque você falou muito bem, você tem que acordar de manhã. A gente trabalha muito mais, né, Henrique? A escolha de ser assessor de investimento não é fácil. É possível, mas não é fácil. Nem todo mundo vai entrar e vai chegar no topo, porque ela realmente é difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você vai trabalhar jornada de 12, de 14 horas. Você não vai trabalhar 8 horas, bater o ponto para entrar e o ponto para sair 5 e meia, como você fazia na engenharia.
né, Henrique? Exatamente. Você se doa muito mais. Não é à toa que nós estamos aqui 7h20 da noite conversando e que depois daqui eu ainda vou responder cliente. A gente não tem hora. Se a gente for somar, a gente vive, a gente mergulha de verdade nesse negócio, né? Então a gente vive isso por inteiro. E o que me faz realmente acreditar tanto na Nipur e acreditar no nosso crescimento também é o propósito. É a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de atender o cliente, né? E eu até quero te fazer uma pergunta entrando nesse assunto. O que que o assessor faz, né, Henrique? Isso é uma coisa que muita gente deve estar aí querendo entender, né? Quem não é assessor. Pois eu vou entrar também com alguns pontos, mas me conta aí, o que que o assessor faz? Se eu fosse uma pessoa que não fosse assessora, né, Henrique? Como é que você Legal. explica? O que que o Legal. assessor faz na vida de uma pessoa? Me conta. Muito bom. Ontem eu dei uma palestra para a administração da URGS, né, que eles estavam na semana acadêmica, e eu tive que explicar um pouco o que é assessoria, né? E eu comecei perguntando para eles, se eu te desse agora, Aline, 10 milhões de reais, o que tu faria? Daí eu coloquei um slide assim, viajaria. Imagina que legal tirar 2 anos sabático, fazer uma savana africana, ir para Austrália, Japão, Europa, ficar um tempinho lá. Ou então a gente comprar uma casa, um carro, né? E eu acho que poucas pessoas param e pensam que se a gente investir, a gente pode ganhar uma renda que a gente nunca mais vai pensar em trabalhar, porque se a gente gastar esses 10 milhões, vai ser finito. Para acabar, tu vai ter que voltar do zero. Acabou tua viagem, acabou teu carro, né? Então, investir é a mágica para que daqui a pouco tu esteja ganhando 1 milhão por mês, só com a tua renda. Legal, Henrique, muito bom. Mas e aí? Se a gente tiver esses 10 milhões, tu quer investir, mas tu vai investir no quê? Tu vai comprar tudo em CDB, tu vai colocar tudo em fundo imobiliário, tu vai comprar tudo em ações, quais ações, né? E esse é o papel do assessor, é entender todas as ferramentas e armas que o investidor pode ter para ganhar essa guerra dos investimentos. Então a gente explica, a gente ajuda a montar uma estratégia e a gente faz um acompanhamento, pega o investidor na mão para que ele consiga atingir esse objetivo, para ele conseguir gerar a renda que ele quer ou comprar, enfim, o bem que ele está querendo. Então, eu acho que é isso, é entender, diversificar de forma segura e buscar a rentabilidade desse investimento. Então, Com certeza, Henrique. não sei se tu concorda comigo, mas resumindo, o Concordo. assessor é essa pessoa. Concordo e ainda vou até complementar, assim. Poxa, eu vejo que cada vez mais tem alguns movimentos de mercado, né? Eu gosto sempre de trazer 3 movimentos e eu vejo que o terceiro está começando agora. E quem entrar na assessoria vai pegar Essa esse andar onda. da carruagem, essa onda, tá? Vai pegar. O primeiro foram os seguros. Antigamente, você quisesse fazer um seguro de carro, de casa, você tinha que procurar as seguradoras, né? Existiam os corretores de cada seguradora, da Porto Seguro, da MetLife, da Prudential. Hoje você fala com um corretor, ele traz tudo o que tem no mercado. Então essa foi a primeira onda do nosso mercado. A segunda onda foi de pessoa física, que a XP é totalmente pioneira nisso, né? Então foi ela que começou tudo lá atrás com ações e hoje com a plataforma aberta, trazendo todas as instituições financeiras para dentro de uma plataforma. E eu vejo que a terceira onda, que é essa que está começando, e que eu acredito que quem entrar vai conseguir pegar essa onda e vai voar na assessoria, é muito além do investimento. É o assessor. Eu até não gosto da palavra assessor de investimento. Eu acho que ela não é adequada ao nosso trabalho, né? Porque a gente faz muito além de só investimento. Então, a terceira onda que eu vejo é nós sermos realmente o centro do cliente, onde tudo que ele pensar em mercado financeiro, ele vai chamar o Henrique. Henrique, eu quero comprar uma casa. O que que tu acha? A gente tem Exatamente. financiamento imobiliário, a gente tem crédito com garantia de investimento, a gente trabalha com consórcio, a gente trabalha com seguro, trabalha com todas as soluções do mercado financeiro hoje, já, né, Henrique? Então, eu vejo que essa terceira onda do cliente não precisar ter conta em um monte de instituição e ficar vendo, poxa, o que que você tem de bom aqui? O que que você tem de bom lá? Ficar, às vezes, sofrendo na mão da instituição tradicional com venda casada e etc., nós sermos esse ponto de referência, esse ponto de confiança, onde ele traga todas as demandas. E aí a gente tem um benefício muito grande, que eu acabei vindo de banco,
Então, tenho histórico bancário, né? Passei por 3 instituições, vivi o banco, vivi a cooperativa e vivi a assessoria, né? São 3 mundos muito diferentes. E realmente aqui a gente consegue trazer o que é bom para o cliente, porque é totalmente meritocrático, como você falou no início da sua conversa. Se eu só vou ganhar dinheiro se o cliente ganhar dinheiro. Tudo aqui dentro, muito bem que você ganhou também o top 1, é critérios quantitativos e qualitativos. Então, o nosso bem maior é o cliente. Se a gente fizer o que é bom para ele, a gente cada vez mais vai crescer e ele também. É. Um personal financeiro, né? O pessoal colocou aí. Isso aí, isso mesmo. A gente vai entender ele e trazer o que tem de melhor no mercado para ele. Tu sabe que a gente estava fazendo um bate-papo aqui com os CEOs aqui do escritório e eles me perguntaram, tá, Henrique, o que tu acha, qual que é o teu diferencial? Né? Será que é a intensidade? Será que é o técnico? Qual que é o teu diferencial? E eu parei, pensei assim, e eu acho que o que realmente me ajudou foi exatamente isso que você está falando, é a confiança do meu cliente. A Meu cliente, empatia. ele entende que eu tô lutando por ele. Isso. Então ele não pensa, tá, agora eu vou ver em outro lugar. Não, o Henrique, ele pensou antes de me responder, e eu acho que realmente ele está fazendo isso. Então, em nenhum momento, né, eu falo que os nossos clientes são que nem tubarões. Então, se a gente está mentindo, se a gente não está 100% correto, ou sentindo que a gente realmente não sabe muito o que está falando, ele vai sentir na tua voz. Com E a certeza. primeira vez que ele sentir, acabou. Acabou a confiança. Então, eu acho que eu sempre trouxe meu lado verdadeiro, né? Eu sempre, enfim, a gente do interior também sempre escutou os nossos pais para ser pessoas humildes e verdadeiras, né? Eu acho que isso ajudou muito a forjar meu caráter e trazer essa confiança que eu tenho com os meus clientes. Eu acho que isso é, é, é o que faz a gente construir, pegar indicação, enfim, está cada vez crescendo a nossa empresinha, né? Com certeza, é isso. E a confiança, ela é uma taça de cristal, né, Henrique? Então não adianta a gente fazer um trabalho muito bem feito no início e depois a gente deixar o nosso cliente também a ver navios, né? Todo santo dia a gente tem que colocar toda a nossa energia para estar atendendo eles da melhor forma possível. Se a gente quebrar a confiança uma vez, acabou. É. Pode tentar consertar, O tubarão, pode... sabe quantos metros ele sente cheiro de sangue? Uma longe, gota de sangue. Mais de muito longe. 300 metros de distância. É isso mesmo. E assim, gosto de bater num ponto que você provavelmente vai concordar comigo também, né? Quando a gente escolhe vir para assessoria, muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar 2, 5 para frente, né, Henrique? Então, assim, o assessor que vem em D0 pensando só em dinheiro, ele vai acabar muitas vezes errando, trazendo conflito de interesse, trazendo coisas que não são boas para o cliente e ele não vai se criar no mercado. Ele vai ficar no meio do caminho. Então, pode demorar um pouco mais para a gente alavancar, mas se você trabalhar de forma correta, fizer o que é bom para o cliente, vai acontecer. Cada um tem um tempo, né? Se você fizer realmente o que tem que ser feito, o feijão com arroz, o básico bem feito, as coisas vão acontecer. Mas cada assessor tem um tempo também, né, Henrique? E eu queria também trazer aqui, a gente queria abordar 6 tópicos para alavancar a prospecção, né? O que a gente vê que são os principais pontos desde que você entra para ser assessor até você ter uma carteira bem consolidada e que ela continue crescendo, né, Henrique? O ponto 1, a gente já falou aqui um pouco, então eu vou pular para a última parte do ponto 1 que eu queria trazer, que era sobre escolher escritório, sobre escolher sobre a cultura do escritório, né, onde é que você quer trabalhar, mas muito importante também, e queria entender como é que você fez lá atrás, mas também, mas um plano de ação, né? Eu acho que se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar, como que a gente vai chegar, qual o plano de ação para a gente conseguir chegar nesse objetivo, né? Se a gente simplesmente trabalhar todo dia sem ter essas métricas, sem ter esse acompanhamento e sem ter esse alvo, esse objetivo, acontece aquela seguinte frase, né? Trabalhei o dia inteiro, parei no final do dia, olhei para trás, não produzi nada, parece que eu não fiz nada, né? E a gente vê muitos assessores assim, parece que tem sempre uma onda engolindo eles. Então, eles não conseguem fazer algo eficiente, eles vão só apagando incêndio dos clientes, né? Então, é muito importante a gente ter um plano de ação,
saber onde é que a gente quer chegar e como a gente vai construir isso, né? Todo santo Exatamente. dia para a gente ter intensidade e colocar isso na nossa agenda. Então, me conta um pouquinho o teu lado também aí, como é que é o teu plano de ação, como é que foi o teu plano de ação? Não, muito bom. Sabe que é legal ressaltar para todo mundo que está nos assistindo aqui que eu e a Aline, a gente tem um pouco de dualismo. Ela tem um perfil de visitar o cliente, de, pô, bateu na porta, me atende, quero te mostrar meu trabalho, e eu tenho um formato mais digital. Então, de ligar para muitas pessoas, ligar para muitas empresas, fazer uma primeira reunião, né, online, e depois, claro, sim, dependendo do tamanho do cliente, a gente visitar ele, né? Então, a gente tem vários modelos aqui que a gente meio que se complementa, né? Eu acho que vai ser legal esse nosso bate-papo, porque a gente vai mostrar duas visões um pouco diferentes, mas para o mesmo objetivo, né? Nossas histórias são parecidas, né, Henrique? Mas a nossa forma de trabalhar é, digamos, as ideias, os ideais são parecidos, mas a prática do dia a dia é muito diferente, né? E os dois deram certo. Então, isso prova que não existe a forma perfeita, né? E sim, eu acho que você saber os passos e os caminhos e você vai adequando a tua realidade. Então, conta pra gente aí do teu plano de ação, como é que foi essa organização aí do início. Não, muito bom. Sabe que aqui no escritório, que nem eu comentei inicialmente, tem partnership. Que as pessoas que mais estão se destacando, que estão agregando valor para o escritório, elas são convidadas a virarem sócias, né? Mas sócias de um nível maior. E nisso, eu olhava para o meu lado, né, para os meus colegas que estavam captando, que entraram comigo, e eu via umas captações de 10 milhões, de 15 milhões. Pô, o cara começou comigo, está captando 10 milhões. E eu pensei, meu Deus, como é que eu posso me destacar aqui dentro? Né? O que eu tenho que fazer? Porque eu não estava com aquela bola toda de captar 10 milhões, eu não sei se eu estava preparado naquele momento, mas eu queria me destacar. E como é que eu poderia me destacar naquele momento? A primeira coisa que eu fiz, né, eu me lembro que eu recebi um e-mail da XP, eu estava na posição 122 do primeiro ranking do top 100 que eu participei. E eu pensei, cara, vou entender mais como é que funciona aqui e eu vou ser um top 100. Talvez aqui eu me destaque. E nisso eu entendi que as métricas é captação líquida, né? É ativação de conta, é receita, daí tem NPS, e aí, enfim. Tá, beleza. Eu vou pegar as minhas ferramentas aqui e eu quero ser um top 100. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, eu acho que tu já comentou ali antes, é definir o objetivo. Então, o meu objetivo não era uma receita tal, meu objetivo era ser um top 100. Então, eu comecei a trilhar, a ajeitar algumas coisas que eu fazia com o foco de ser um top 100. Então, falei com o cara, ele tem potencial de ativar, beleza, vamos continuar. Falei com o cara, pô, o cara é de banco faz mais sentido para mim, porque eu vou conseguir abrir uma conta, ativar, trazer dinheiro novo, né? E tudo isso tem receita também. Então, eu comecei depois que eu travei um objetivo, a gente fica muito mais fácil de montar uma rotina. Beleza, Aline, o meu objetivo é ser um top 100. Show. E quanto tempo, ou qual que é a minha rotina que eu vou ter para ser um top 100? Será que se eu chegar a trabalhar às 11 da manhã, eu vou estar me dedicando o suficiente para esse meu objetivo? Não, eu quero ser um top 100. Cara, eu vou chegar aqui 7, 7 e meia, e já vou pegar o telefone, já vou ligar, já vou fazer o que eu tenho programado para fazer, qual que é o meu objetivo do ano, qual que é o meu objetivo de cada mês, qual que é o meu objetivo naquela semana. Então, tem que traçar isso, tá? Porque se a gente não sabe onde é que a gente quer ir, a gente está perdido, né? Então, definindo isso, foi como se a primeira chavezinha aqui dentro desbloqueasse. Eu tinha um objetivo claro, eu tinha minha rotina, a hora que eu ia chegar, a hora que eu ia sair, quais pontuações que eu ia ter. E em algum momento, né, um mês, 2 meses depois, eu saí da posição 122 para a posição 36. A posição Caramba. mais baixa de toda a Avel daquele ano. E meu Deus, é possível. É possível. Eu tava conseguindo me destacar, né? As pessoas, quem que é esse Henrique ali que está como mais bem posicionado dentro do top 100? Quem que é esse cara? Eu comecei a me destacar mais
E quando eu entrava numa reunião, eu percebia que eu colocava mais energia, porque eu queria ser um top 100. Então eu entrava com mais confiança, com mais certeza. Eu posso mudar a tua vida e eu realmente tenho capacidade para isso. Então, vamos fechar um trabalho juntos, vamos acompanhando. E essa energia, essa confiança, né, fez com que eu realmente conseguisse ampliar o meu potencial. E isso tudo é mental, tá? Tudo que eu estou falando aqui foi alguma parte do meu cérebro que começou a ativar e eu comecei a trazer mais retorno, mais resultados. E nisso, sendo o top 100, eu fui também convidado a virar sócio do escritório. Então, aquele meu objetivo deu certo. Foi alcançado, né, Henrique? Mas tudo porque você tinha algo claro, né? A pessoa que não sabe onde quer ir, ela fica pelo caminho. E você tem que saber as regras do jogo, você tem que saber o que você precisa para chegar naquele ponto, né? Eu vejo que, assim, você querer uma coisa, você fazer pelo menos o teu 50% muito bem feito para conseguir outra, né? Porque muitas pessoas almejam, poxa, eu quero ser o top 1 também, eu quero ser um top 100, eu quero, enfim, cada pessoa vai ter um sonho específico, né? Muitos assessores, talvez o sonho seja uma casa, um apartamento, uma viagem, e eles até querem, eles até sabem o que eles querem, mas eles não colocam toda a energia que poderia todo santo dia, né, Henrique? E muito além de você ter o objetivo claro, você ter um plano, é você fazer todo santo dia o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente vai, a gente liga, você consegue conquistar alguns clientes, e os assessores, que eu brinco, né? Mas tem uma frase que são assessores fogo de palha. Eles fazem isso, eles trazem alguns clientes e daí ficam cuidando só deles. Eles esquecem que isso tem que ser feito todo santo dia, em todas as semanas, em todos os meses, em todos os anos. E a nossa vida, ela é feita da prospecção, da busca de novos clientes. Isso é o oxigênio do nosso trabalho. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir evoluir. Henrique, tá me ouvindo? Exatamente. Acho que deu uma cortadinha. Estou te ouvindo? Voltou? Como é que tá Voltou. minha câmera? Ela tá boa ou ela tá meio picada? Ela deu uma picadinha agora, tá? Mas estava ótima até aqui. Perfeito. Então vamos continuar. Segue o baile. Vamos lá. Esse segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre leads e a qualificação, né? Pô, Henrique, aqui eu acho que vai ser muito legal a gente bater esse papo e trazer para o pessoal, porque aqui justamente eu acho que é a nossa grande diferença, né? Entre a Aline e entre o Henrique. Eu mesmo busco os meus leads, eu que vou pegar o contato, vou fazer a qualificação, vou entender se tem conta na XP, se não tem, qual que é o patrimônio, quem que é o diretor financeiro, quem que é os sócios, eu que vou fazer essa busca toda, né? Então eu busco o lead, eu qualifico ele e eu faço a ligação, faço a primeira reunião e etc. E aí eu queria entender um pouquinho, né? Conta para mim como é que é a estrutura da Avel, que eu sei que ela tem uma pegada mais online e nós da Nipur somos um escritório mais presencial, né? Justamente porque nós temos hoje todos os escritórios, tirando duas capitais que nós temos, os demais são tudo em cidade de sombra, em cidade pequena. Cidade de 20 mil habitantes, cidade de 30, 40 mil. Então, isso é bem diferente, né? Isso é bem característico da Nipur. Muito diferente de outros escritórios como a Avel, né? Que está em Porto Alegre e outros lugares do Brasil também agora, né? Inclusive em Santa É. Catarina. Ontem Mas conta para mim, abriu a Avel Floripa. eu vi a inauguração, eu vi, estão na nossa capital. Sejam muito bem-vindos. É um estado riquíssimo, maravilhoso, de belezas naturais, de pessoas incríveis. Tenho certeza que vai ser mais uma filial de muito sucesso. É, eu não sei se eu conseguiria trabalhar lá, porque eu olho para aquele sol, aquele mar, eu pensei, meu Deus, a cidade é É ótima. incrível, é E, incrível, é incrível. e falando um pouquinho sobre o modelo da Avel, tá? A Avel ensina a ser como modelo digital, né? Então, a gente tem uma fonte muito forte na parte de marketing. Então, a gente coloca, por exemplo, um e-book, né, como montar a sua carteira usando o chat GPT. O cliente vai lá, né, o prospect, ele coloca o nome, o telefone, o e-mail, e ele baixa aquele material. E aí tem um processo de filtro, né, para qualificar aquele lead. E a gente coloca de 100, 300 mil, 1 milhão.
e vai ser direcionado com uma gamificação para saber quem vai receber esse lead. Então, é meritocrático do início ao fim. Se tu teve intensidade, se tu está tendo resultados, tu vai receber o melhor lead, né, que chegou. Então, eu comecei a minha jornada aqui na Avel e nos investimentos dessa forma, ligando, fazendo uma filtragem, depois eu virei assessor, eu ganhava esse lead, e eu ligava, apresentava o meu trabalho, apresentava uma estratégia e a gente começava a desenvolver um trabalho juntos. E isso foi até o início desse ano. Agora, eu estou no momento que eu estou com uma carteira, uma base de clientes, que eu estou chegando, ficando mais parecido com o modelo que tu faz. Claro que eu ainda continuo fazendo bastante cold call, né, bastante tempo aqui no escritório, mas eu agora tenho uma base de clientes que eu faço mais relacionamento, que eu pego mais indicação, que eu vou visitar eles, que a gente faz a gente chama aqui de petit comité. Então a gente vai com uns sócios desse meu cliente, a gente senta, fica num restaurante, come, bebe, troca bastante ideia. Então a gente está movimentando, né, para chegar num nível mais presencial também, porque eu vejo que se em 4 anos a gente saiu de 0 para 10 bi, talvez a gente tenha que agregar com mais outros patamares para chegar do 10 ao 50 bi. E eu queria até perguntar, pessoal, vocês estão gostando? Não sei se consegue botar ali uma mãozinha, quem tá achando legal a live. Pessoal, fica à vontade aí para interagir, para fazer pergunta também. A gente quer, no final, separar algumas perguntas, né? Se o pessoal estiver aí também, para a gente tentar discutir. E Henrique, é muito legal isso, né? Porque ambos deram certo. Pô, a parte presencial, nossa, dá muito certo para um perfil de cliente que a gente acaba atendendo. E o digital de vocês também chancela que deu certo. Então, isso que é o mais incrível. Mas existem clientes que realmente agora você com uma carteira mais robusta começa a ver que tem a necessidade de estar presencial, do olho no olho, né? Dependendo do volume, dependendo do tamanho do negócio, é muito importante até para chancelar essa confiança, né? Porque quando você está presencial com a pessoa, realmente você consegue transmitir a tua empatia, você consegue entender melhor o lugar que ele está, né? Eu sou suspeita a falar, eu amo presencial. E eu adoro conhecer as empresas, adoro visitar as empresas, andar no chão de fábrica, conhecer o processo, como é que é a produção de uma coisa determinada A ou B. Então, eu realmente gosto de mergulhar dentro do mundo da empresa, né? E isso realmente cria muita confiança, cria muita empatia e faz com que a gente possa até entender melhor o que o cliente precisa. Porque muitas vezes o nosso papel não é tirar pedido, o nosso papel é entender além, é aquilo que sabe que ele precisa, mas que nós podemos trazer diferente para que ele tenha mais efetividade, mais otimização no próprio negócio, né? Sempre falo assim, o meu grande forte são empresas. Então, 70% da minha carteira hoje é empresa. E eu sempre falo para o diretor financeiro, para o dono, eu sou um braço da empresa. Eu quero ser vista como um braço da empresa, fora da empresa, que tem livre mercado para buscar o que tem de bom trazer. Então, é muito legal você entender a fundo, conhecer a empresa na prática mesmo, no dia a dia, para poder ser esse braço, né, Henrique? E eu sou suspeita a falar, eu amo PJ, eu sou apaixonada por estar presente na empresa, então eu vivo na estrada, né? Hoje eu até estava brincando com o pessoal aqui, mas eu tenho quase uma casa dentro do meu carro, porque eu vivo na estrada, né? E a vida de assessor é assim, são escolhas. Então a gente passa, eu pelo menos que faço presencial, eu passo muito tempo dirigindo, muito tempo na estrada, muito tempo entre uma reunião e outra, e até os nossos escritórios são tudo muito longe. Então, não adianta ponte aérea, eles não funcionam com ponte aérea, é estrada mesmo, é BR. Mas é aquela coisa, né? Ônus e bônus. Né? Sabe Nem tudo é que perfeito. uma, Fica à uma coisa vontade. que tu me despertou, assim, né, é que a gente tem que se conhecer também, né? Eu escutei em algum momento que os nossos clientes são parecidos com os assessores. Muito. Então, eu vejo colegas meus aqui da Avel que gostam de trabalhar com médicos. Então, eles pensam de uma maneira que nem os médicos pensam, eles têm uma facilidade de se comunicar. Eu conheço gente que gosta de falar com um grupo de advogados, né, com famosos.
Eu e tu, eu acho que a gente pegou a mesma veia, né? Eu gosto de falar com empresário, gosto de pessoas que estão abertas a escutar novidades, escutar várias possibilidades que estão surgindo por aí. Então, a gente tem que se conhecer para poder, né, atirar de forma certa na nossa direção, né? E até falando, hoje esse modelo da Avel Digital, a gente consegue chegar em todo o Brasil, né? 95% dos clientes da Avel estão fora do Rio Grande do Sul. Que incrível Então a gente tem cliente isso. do Acre, eu tenho um grande cliente ali do Pará, e uma vez por ano a gente vai ali, visita eles, mas como é que eu vou dizer assim, tudo com formato e começou com digital. Então, às vezes, isso pode, né, a gente acha que o digital a gente está longe, mas às vezes o cliente quer uma resposta, a gente está aqui na frente do computador, né, a gente não está pegando um avião, não está, né, dentro da estrada, e isso às vezes pode facilitar em algum momento, né? Na, Então, tem na algumas rapidez, vantagens né? do digital. Com certeza. E é muito legal, Henrique, porque cada vez mais, hoje, inclusive, eu estava numa fábrica de um cliente meu, fui conhecer, eu tinha visitado várias vezes, são clientes meus há tempo, e eu sempre visitava a casa, né? Então é muito íntimo, o cliente abrir a casa dele para te receber, a intimidade dele. E hoje eu fui conhecer a empresa mesmo, o Parque Fabril. E é muito interessante porque a gente cria amizade. Então, eu tenho um nível de amizade muito legal com os meus clientes que se tornaram amigos. Não eram amigos, eram cold call. Minha carteira foi montada 100% em cold call, depois indicação desses cold calls, mas são pessoas que são tão parecidas com a gente e a gente vai atraindo. Eu acredito muito que a gente atrai as pessoas próximas que pensam igual a gente, que têm a mesma energia que a gente vai formando uma grande família, né? A gente vai criando essa amizade tão forte. E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é o que mais gera dúvida das pessoas, né? É mão na massa. Ligação, reunião, né? Como é que era a tua organização de fazer ligação? Quantas ligações você fazia por dia? Qual que era a tua agenda de organizar lá no início, né, Henrique? Nós sabemos que existe uma grande diferença entre quando você está com 0 clientes, está montando a carteira do início, depois você já tem uma base e agora nós dois com base mais sólidas, né? Então são momentos diferentes da assessoria. Quando eu comecei, eu trabalhava 1h30 de manhã e 1h30 à tarde, todo santo dia fazendo ligação de prospecção. Isso eram 3 horas diárias só de ligação. Nesse período eu não respondia ninguém no WhatsApp, eu não atendia outras ligações que não fosse a prospecção, depois de Ficar eu levantar o 100%. lead, 100%. Depois de eu levantar o lead, qualificar, e não era um tempo para qualificar para o lead, não, era um tempo de ligação. E hoje, inclusive, eu estava com um consultor PJ nosso voltando dessa reunião, e eu passei numa rua aqui em Rio do Sul, né, onde nós temos escritório, e eu falei para ele ainda, poxa, tá vendo essa árvore? Essa árvore aqui é onde eu colocava o carro embaixo, eu ligava o ar-condicionado para fazer minhas prospecção aqui. Porque eu morria de vergonha de fazer ligação na frente dos outros sócios. Porque como eles estavam muito mais tempo na assessoria, eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de eu falar alguma palavra que eles não achassem que fosse adequada. Então, cada assessor, né, vai encontrar a sua forma de se adaptar, a sua forma de que vai se sentir mais confortável. Porque, poxa, uma ligação, se você faz uma ligação com um tom de voz baixo, desanimado, você não consegue atrair ninguém, né? Então, até o sorriso na ligação, ele vai transmitir a tua energia para o outro lado. Então, ali era o meu momento, até ri, mostrei para ele, brinquei, eu falei, Ah, que daqui que demais. saíram os meus clientes, Bom. debaixo dessa árvore. E ali, se alguém dissesse não, e nós levamos muito não, né, Henrique? Uma das coisas que a gente mais leva é não. E se eu levasse não, estava tudo bem. Não era um não para a Aline, era um não naquele momento. Talvez no futuro poderia ser um sim. E se eu ganhasse um sim, eu podia comemorar, eu podia gritar, eu podia, enfim, ficar feliz ali, que também ninguém iria me julgar, né? Depois eu fui criando mais corpo, eu fui conseguindo me sentir mais confortável a fazer as ligações dentro do escritório. Mas nesse primeiro momento, a forma que eu consegui me sentir confortável era realmente colocando meu carro embaixo daquela árvore, ligando o ar-condicionado e fazendo as ligações, né? E todo santo dia, né, Henrique? Era das 8h30 às 10 da manhã fazendo ligação de prospecção e das 15 às 16h30. Todo santo dia.
Então, novamente que eu falo, né? Aquele assessor fogo de palha, que liga uma vez, consegue uma reunião com o cliente e depois não permanece fazendo isso, dificilmente ele vai chegar no topo, porque você precisa ter uma atração muito grande. Me conta um pouco como é que foi o teu início, assim, como é que era a quantidade de ligação, a tua organização de agenda. Legal. Tu sabe que tem um estudo que mostra que, na média, para tu concluir uma venda, desde o início, a primeira conversa demora 8 contatos. Então, tu fala a primeira vez, depois passa um tempo, tu fala a segunda, terceira. Na média, são 8 contatos para tu fazer uma venda. Eu conheço muita gente que na primeira ligação já quer concluir tudo, né? Já quer ativar a conta, abre a conta aí, coloca o dinheiro numa ligação. Daí faz a primeira reunião, faz a segunda reunião, e aí já quer, agora tu vai abrir a conta e tu vai ativar. Gente, quanto Não é maior, assim, né? quanto maior o nível do cliente, vai ficando cada vez mais longo esse tempo de contato e tá tudo bem. Então, se tu ligou a primeira vez para uma empresa, fez um cold call e recebeu um não, não é o momento de tu desistir. Daí tu fala com a secretária dela, fala assim, manda um e-mail. Daí tu manda um e-mail. Daí tu não liga de volta para a empresa falando assim, você leu o meu e-mail. O segundo contato que você iria fazer, você já não faz. Imagina o oitavo. Como é que você quer plantar algo se você não vai se dedicar para aquilo? E quanto mais vistoso a coisa que você quer plantar, mais você vai ter que se dedicar, mais você vai ter que regar. Então, a gente tem que mudar nossa mente de ser imediatista e sim continuar plantando, né, da maneira correta, né? Então a gente sabe aqui que no mínimo 8 contatos a gente precisa para conseguir, né, buscar uma ativação de uma conta ou conseguir fazer um processo de venda bem feito, tá? Eu falo às vezes assessoria como venda porque às, às vezes é muito parecido o processo inicial, né? Então, no início, quando eu comecei aqui na Avel, eu sempre me destaquei muito pela minha intensidade comercial, né? Eu sempre acreditei que talvez eu não tenha um talento comercial, então eu tenho que ganhar no volume. Então, no dia que eu saí aqui, eu estava com a orelha vermelha de tanto levar não, era o dia que eu estava feliz, porque quanto mais não eu recebesse, a chance de eu ter recebido mais sim também existia, porque eu liguei mais vezes. Então, a gente pode ter uma média ali de a cada 10 não, um sim, né? A cada 10 pessoas que tu pegar abaixo de 1 milhão, uma vai ter acima de 1 milhão. Então, no volume, quanto mais tu se dedicar, mais coisas tu vai estar plantando. E não vai desistindo, né? Não desiste na primeira, não desiste na segunda, não desiste na terceira, né? Tu realmente tem que sentir como é que está o processo, mas não desiste logo, tá? Essa é uma das maiores dicas que eu tenho. Intensidade e não desistir. Quanto mais não tu receber, melhor vai ser. Então, no início, eu ligava assim por dia, e uma ligação completa, tá? Não uma ligação de, não posso falar agora. Isso não conta como ligação, né? A média inicial, quando eu comecei no escritório, era uma fase de 30 a 40 ligações por dia, tá? É um número extremamente alto. Eu tive dias que eu fiz 10 reuniões, de tanto que eu agendava a reunião. Então, no meu início, quando não tinha carteira nenhuma, era uma alta intensidade de prospecção. Depois que eu construí uma carteira, mais de 30 milhões, eu comecei pô, legal, talvez aqui eu tenha que começar a dedicar um pouco mais para os meus clientes, né? Abaixo de 15, 30 milhões ali, não, tu não tem como se dedicar tanto para a tua base de clientes. Acima disso, a gente vai mapeando, né? Chegou um momento que agora talvez eu esteja mais me dedicando talvez para relacionamento do que para prospecção. E teve um tempo que eu comecei a fazer cold call, que nem tu tá fazendo agora, sem lead nenhum, ligando diretamente para essa lista fria, enfrentando secretária. E eu acho que eu consegui provar para mim mesmo, tá? Que é possível. E que se a gente está perdido, se a gente, como é que eu vou gerar negócio? Será que eu vou me inscrever no beach tênis? Vou começar a fazer tal esporte? Eu acho que cold call pode ser também uma resposta. Naquele mês que eu fiquei fazendo só cold call, eu consegui abrir 3 empresas que faturam mais de 200 milhões. Então, eu consegui
provar que cold call realmente tem um caminho, mas que nem eu já comentei aqui, que nem a gente já comentou, não é um caminho fácil, mas pode ser viável para quem está querendo. Com certeza, Henrique, e principalmente assim, empresas, né? Empresas é um setor que é pouco explorado. Os assessores hoje eles só olham para a pessoa física. Pouquíssimos assessores no Brasil enxergam o tamanho da oportunidade que nós temos nas empresas, principalmente porque as pequenas empresas, as cooperativas atendem muito bem. As grandes empresas, as corporate, os grandes bancos atendem muito bem. Mas nós temos uma fatia no meio que, infelizmente, está na sombra. E que nós temos muita oportunidade de levar negócio, de fazer a diferença na empresa, de otimizar alguma coisa, de trazer diminuição de custo. Então, aí que eu acho que tem a maior oportunidade de todas, né? E sobre ter a paciência, e é natural não, e demora, né, Henrique? Nós temos prova que demora. Poxa, eu vou fazer 5 anos de assessoria. E eu tenho clientes agora que eu estou trazendo do primeiro ano que eu comecei a trabalhar aqui. Então, é um namoro, né? Você liga, você conversa. Quanto maior o prospect, mais tempo leva. É natural. Ninguém vai olhar para o Henrique, poxa, Henrique, você é legal. Vou estar aqui, vou aplicar os meus 30 milhões, os meus 50, os meus 200 milhões. Não é assim, isso leva um tempo, isso leva um tempo. E quero chamar a atenção, o meu maior cliente que eu trouxe até hoje foi um caso bem curioso, porque cold call também, como os demais meus, né? E eu nunca deixei de fazer prospecção, inclusive eu faço até hoje. Só na brincadeirinha hoje de eu ir nesse meu cliente, eu voltei com 15 nomes de empresas para eu prospectar. Então, assim, é uma lista de prospecção absurda, que não tem fim nunca. Porque onde eu vou, onde eu olho, tem oportunidade, tem gente para eu prospectar, né? Mas esse caso curioso, quero contar de forma bem rápida. Ele é um cliente muito grande e ele era muito bem atendido pelas instituições. Mas eu não parei. Eu fiquei 2 anos e meio tentando trazer ele. 2 anos e meio, Henrique. E como que eu ficava tentando, né? Existe uma linha muito tênue entre você ser chato, ficar cobrando o cliente, e você esquecer ele. E eu acho que muita gente se perde nesse caminho. Então, a cada 1 mês e meio, 2 meses, eu ia lá e mandava uma notícia sobre o ramo daquele cliente para ele. Mandava alguma informação para ele lembrar que, poxa, a Aline está aqui. Se desse qualquer coisa, a Aline está aqui. E aí, entre o período de pandemia, essa pessoa tinha 500 mil reais no Safra na época, e estava tudo em bolsa, né? Estava em ações. E como ele é uma pessoa muito difícil de lida, a gerente do Safra não respondia mais o WhatsApp e não atendia mais a ligação dele. Achando que ele iria brigar, porque o dinheiro dele tinha caído praticamente a metade, né? E não. Aí o que aconteceu? Ele me ligou e falou assim: Aline, eu quero uma reunião. Porque eu tinha mandado uma mensagem falando de notícia do ramo dele. Então eu sempre mantinha esse contato aceso. E quando deu problema com outra instituição, quando alguém errou com ele, foi aonde eu entrei na jogada. E ele me falou assim: quero a reunião. Quando eu fui sentar e entender, Henrique, ele não queria brigar com ela. Ele queria aportar mais 2 milhões para fazer preço médio nas ações que ele tinha. E aí, o que ele fez? Portabilizou para mim e, enfim, acabou vindo todo o recurso de praticamente todas as instituições. Então, se a gente não conseguir trazer o cliente, é um não naquele momento. Pode ser um sim depois. Mas a gente tem que permanecer com esse contato ativo, tem que fazer evento e convidar, tem que mandar uma notícia, tem que mandar uma informação, tem que permanecer com essa conexão próxima, né? Porque os grandes clientes levam tempo. Isso é natural. Isso é para a Aline, isso é para o Henrique, isso é para o Joãozinho, para a Mariazinha, isso é para todo mundo, né, Henrique? É verdade, tu sabe que eu já deparei com vários assessores, Aline, que acham que as ações caíram e a culpa é deles. E aí se esconde debaixo da mesa. O cliente precisa de uma ajuda, tá ali o mundo caindo. Meu Deus, Henrique, o que eu faço? E eu estou escondido achando que o cara vai me culpar. E a gente não é culpado por nada do que acontece na bolsa, né? O que acontece no mercado financeiro. Porque se a gente soubesse o que fosse acontecer, eu não estaria atendendo aquele cliente, eu estaria em Tahiti tomando uma caipirinha, porque eu ia saber qual o momento de entrar, qual o momento de sair. E não é isso que acontece, não é isso como é que funciona, né?
Então, a gente não tem que assumir as dores do mercado. A gente tem que estar lá, independente se o mercado sobe, se o mercado vai cair. E principalmente quando o mercado cair, né, Aline? Principalmente, eu ia falar isso agora. Eu recordo muito ainda na pandemia, quando estourou o caos da pandemia, todo mundo de home office, ninguém podia ir para o escritório, não sabia se o mundo ia acabar, o que ia acontecer. Eu liguei para todos os meus clientes e para todos os prospects que eu tinha contato, para perguntar como que eles estavam se sentindo em relação à pandemia, para conversar. Para conversar. Porque quando está tudo indo muito bem, não é aí que eles precisam. E sim quando alguma coisa está indo mal. Então, quando o mercado não está legal, primeira coisa, né? O cliente só vai ter na carteira de investimentos dele o que está de acordo com o perfil dele, o que foi traçado junto com o assessor dele, né? O que foi desenhado que cabe a ele, que ele está buscando, que ele está procurando. Então, se ele tem um percentual X em ações, é porque ele sabia do risco da ação, por exemplo, da volatilidade. Então, o combinado não sai caro. Então, o assessor tem que desenhar junto com o cliente sempre essa carteira e quais, até onde ele aguenta de oscilação, né? Acho que isso é muito importante. E é nos momentos ruins que a gente tem que estar perto. Para dar tapinha nas costas não adianta. Eu sempre brinco assim, ó. Reunião boa é reunião que a gente sai brigando, porque, pô, a gente tem que sempre trazer coisa nova, né? Se for só para dar parabéns e dar tapinha nas costas, a gente não evolui. Então, é justamente nos momentos mais delicados que a gente precisa estar aí sempre perto dos nossos clientes, né, Henrique? Com certeza. É isso aí. Henrique, tem um quarto ponto aqui que eu queria também trazer, né? Mais uma vez, como a nossa condução da reunião é um pouquinho diferente online e eu mais presencial, eu quero falar um pouco sobre primeira reunião. E aí eu vejo que é muito importante o assessor, desde que ele chega, no meu caso, presencial na reunião, ele prestar atenção em tudo. Porque eu acho que vai muito além do conhecimento, e sim da empatia, de você entender quem que você vai atender, né? Então, antes de uma reunião, a gente tem que entender com quem que nós vamos conversar, quem é a idade da pessoa, o que que essa pessoa gosta, usar as redes sociais a nosso favor, usar LinkedIn, usar Facebook, usar Instagram para a parte interessante, para a parte profissional, né? Chegamos na empresa, chegamos na pessoa física, olha tudo, olha quais que são os valores dessa empresa. Quando você vai cumprimentar esse teu prospect, né, esse teu cliente, o aperto de mão, o olho no olho, é você estar atento a tudo, né, Henrique? Porque muita gente se perde nesses detalhes pequenos que quebra a confiança. Então, não adianta você ser a pessoa mais técnica do planeta, entender de tudo, e você chegar no teu cliente e você não saber nem conduzir uma reunião, nem conversar, nem fazer um quebra-gelo, nem entender quem é a pessoa que você está conversando, né? Sempre numa primeira reunião, quando eu vou conhecer esse prospect, eu gosto muito de perguntar, né? Poxa, antes da Aline falar do meu negócio, eu quero entender um pouquinho sobre o teu negócio. Quem que é você? Me conta um pouquinho da tua história, me conta um pouquinho da trajetória da empresa, eu quero conhecer. E eu acho que é muito importante a gente saber com quem a gente está falando, é ter um interesse genuíno pelo cliente. E não chegar lá para vender coisa. Não. Nosso papel não é vender, é levar solução. É realmente fazer a diferença na vida da empresa, da família e das pessoas. Então, o nosso trabalho é muito focado nisso, né, Henrique? E eu queria que tu entrasse um pouquinho também sobre como você faz a condução dessa primeira reunião, né? Porque como eu vou presencial, eu tenho muito mais essa conexão com o cliente, né? O calor do ser humano. E você tá realmente junto, de você dar um aperto de mão, de você olhar no olho, de você conseguir ter essa conexão. E me conta como é que é o online, qual que é o desafio, né? E o benefício do online. Legal. Sabe que o online é extremamente parecido com o presencial. A gente analisa o que tem atrás, né? Qual que é o conteúdo, quais são enfim, os troféus que ele tem, quais são as fotos. E ali a gente já pode começar um quebra-gelo. E é bem parecido. A única coisa que não tem diferença, né? A única coisa que tem diferença é o contato, apertar na mão, porque se a gente for olhar também num processo de venda, tá? A gente tem que olhar no olho da pessoa, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que estar bem vestido, e a gente tem que falar de maneira clara, concisa, e tudo isso a gente consegue transmitir durante uma vídeo. Não é que nem a gente está conversando aqui agora. Eu estou olhando no teu olho, não estou?
Com Então, a certeza. gente, quando estiver falando alguma coisa importante, tu olha para a câmera, né? Quando tu estiver falando alguma coisa que realmente ele tem que prestar atenção, talvez tu fale um pouco mais baixo, para tu mostrar a importância A daquilo. entonação, Então, né, Henrique? A tu gente pode jogar, passa isso. É. exatamente, a gente pode jogar com todo o ambiente visual, a parte de audição, a gente consegue falar a parte técnica, a mesma coisa que a gente falaria presencialmente. A gente só não tem aquele aperto de mão quente, a pessoa ali na tua frente. Mas que isso a gente pode consertar numa segunda R2, né? Numa segunda reunião de estratégia que tu vai para que voltou e que apareceu Voltou. que está acabando a bateria. Mas pode usar isso numa segunda R2. A primeira R1 que eu faço é sempre digital, porque eu já consigo filtrar para ver se esse prospect ele tem interesse, se ele tem potencial também, né? Para ver se tem liga. E aí a gente faz uma segunda reunião mais presencial. E eu consigo, nessa primeira R1, entender realmente exatamente isso que tu falou, que é qual que é o objetivo do cliente, né? O que, que ele está fazendo hoje, qual que é a maior dor dele. Entendendo isso, a gente vai para uma segunda reunião que eu monto uma estratégia específica para o momento dele. E aqui eu posso ser bem honesto contigo, porque eu não vendo taxa, né? O cliente que chega, eu quero fazer um leilão de taxa aqui, ó, o BTG está me dando tanto, o Itaú está me dando tanto. Eu falei, cara, vai lá, sucesso. Só que em É algum isso. momento eu tenho algum, como é que eu vou dizer assim, eu entendo tanto o case do meu cliente que vai surgir uma operação no mercado e que eu vou, putz, esse cara aqui faz sentido, essa operação faz sentido para aquele meu cliente lá. E às vezes ele ganha muito mais dinheiro com aquilo do que aquela taxinha que ele está buscando a mais. Então, se ele entender Perfeito. realmente que o meu potencial de ajudar ele está muito maior do que taxa, do que qual que é o melhor investimento hoje, ele não vai mais brigar contigo por taxa. Ele não vai mais brigar contigo por quanto tu está ganhando, deixando de ganhar. Ele entende qual que é o teu papel aí. Perfeito, Henrique. Eu sempre falo, né? Cliente que vem por taxa, vai embora por taxa. Porque o nosso trabalho vai muito além de taxa, muito além de taxa. Realmente ser esse consultor, esse assessor, é ser a ponte do mercado financeiro inteiro para o nosso cliente. Não é o 0,01, 0,02 que vai fazer a diferença, nem para ele vir, nem para ele ir, né? Então isso não Exatamente. vai ser o que vai pegar. E, poxa, é muito legal porque você consegue transparecer a confiança, tanto no presencial quanto no online, né, Henrique? E assim, aumentou muito a quantidade de pessoas trabalhando no online. Principalmente a pandemia acelerou isso, né? Isso foi muito bom por um lado, porque você consegue acessar o Brasil inteiro, você consegue acessar fora do Brasil, né? Eu tenho vários clientes na Austrália, eu tenho cliente na Alemanha, eu tenho cliente na Itália. É uma confusão com o horário, mas assim, o online consegue trazer essa facilidade para a gente, né? Mas por outro lado, a gente não pode esquecer que a gente precisa ter a postura, a preparação e tudo que a gente faria presencial a gente fazer no online. É não ficar com o celular, é não ficar perdendo tempo com outras coisas, é tirar aquele período para você focar no cliente que está na tua frente, né, Henrique? Então, muito bem colocado. E como você já pegou o gancho, eu quero puxar, depois dessa primeira conversa, de entender, de fazer esse diagnóstico, né? Porque eu sempre falo, poxa, quando o cliente está com alguma doença, ele não vai na farmácia e vai comprar os remédios quando é algo grave, né? Ele vai buscar o que? Um especialista. E nós somos um especialista. E antes do médico dar quais são os tratamentos que ele precisa fazer, ele solicita exames. E é o que a gente faz de diagnóstico. Então, nós nos comparamos muito ao serviço realmente de um médico, né? E na segunda conversa é onde a gente traz realmente o tratamento, né, Henrique? Depois de a gente fazer esse diagnóstico, entender o cliente, entender as dores, o sonho grande, o objetivo maior, a gente pega todas aquelas informações, volta para a nossa plataforma completa e faz o nosso dever de casa, que é buscar o que tem de melhor no mercado financeiro, de acordo com o que o nosso cliente precisa, com os objetivos, com grau de risco, com liquidez, conforme nós conversamos e trazer isso para ele, né? Me conta um pouco sobre essa segunda reunião também, se tem algo de diferente, alguma estratégia diferente que eu não falei. Não, muito, muito boa, né? Porque a gente tem que apresentar o nosso técnico em algum momento. Não adianta tu entender qual que é a dor do cliente,
e realmente qual que é o objetivo dele, se tu não sabe como chegar lá, que é aquela mesma pergunta, o que que eu vou uma renda de 10 mil, 100 mil reais por mês, como é que eu vou conseguir? E esse é o nosso momento, é o nosso momento de a gente montar um estudo junto com o cliente, né? Explicar cada um deles, momento de saída, momento de entrada, liquidez, segurança, principalmente segurança, né? E ó, eu acho que isso aqui faz sentido para ti, por isso, por aquilo, para tu conseguir chegar naquele teu objetivo lá. Então a gente tem que estar preparado muito tecnicamente para esse momento e a gente conseguir já atrair aquela atenção do cliente. Poxa vida, a Aline e o Henrique vão realmente conseguir me ajudar a chegar lá. Não é só aquela fala de vendedor na primeira reunião. Agora eu entendi que realmente tem profundidade naquilo que eles estavam me comentando. Então eles têm que sair com essa ideia e tu só sai de uma R2 depois que tu já marcou, né? Quando que ele vai abrir a conta, quando que ele vai aportar, ou quando que ele vai deixar de pensar e te dar uma resposta. Então, tu já marca Tem uma que ter uma segunda R2, sequência, né? Com certeza. exatamente. Tu já marca uma segunda reunião, fala assim, ó, já vamos deixar agendado então para a semana que vem, para que tu venha com todas as tuas dúvidas que tu ainda tem e que a gente possa dar o segmento e abertura de conta. Então, a R2, eu monto um estudo completo para ele. Eu explico por que cada um das alocações, por que cada investimento, e trago, né, se for presencial, enfim, impresso, né, e se for online, então a gente apresenta, a gente tem que estar preparado, tá? Na hora que a gente está abrindo um slide, tu não pode se perder, né? Tu vai maximizar o PowerPoint, tu não sabe, né? Ou tu se perde, ele fica mal aberto. Então, tu tem que se preparar também no digital, testa antes, testa a tua internet. Eu considero uma vergonha a gente estar querendo entrar em alguma reunião com um grande cliente. Opa, minha internet deu problema, É meu o computador está atualizando. básico, né, Henrique? É o mínimo que um cliente espera, né? Que o assessor tenha organização, que ele saiba o que ele montou, né? Afinal, foi ele que montou. E a segunda reunião é a hora da gente brilhar, né? É a hora que a gente mostra técnica, que a gente mostra conhecimento. E muito além de só perfil, liquidez, grau de risco, né? A gente tem que entender realmente o cliente, a estrutura familiar, se é casado, se é solteiro, qual é o regime de casamento, se tem filhos, imóveis, liquidez. A gente realmente faz um diagnóstico, né? Para trazer realmente o que é bom para ele, porque de nada adianta também ele construir um patrimônio gigantesco durante a vida e ele não se preocupar em como perpetuar esse patrimônio para as próximas gerações. Então, o nosso trabalho, ele realmente é uma consultoria, porque ele vai muito além. A gente precisa ter conseguir entender o cliente muito além do que investimento, né, Henrique? E pegando também sobre cliente, sobre primeira reunião, segunda reunião, abertura de conta, um outro ponto muito importante que faz a gente crescer a nossa carteira de forma exponencial, que é uma forma muito mais quente de trazer o cliente, é com indicações, né? Então, eu queria também trazer esse ponto aqui, que é o último ponto para a gente chancelar nossa conversa também, que a gente já extrapolou os nossos minutos previstos. E, e com certeza, né, o cliente que ele vem por indicação, 90% de assertividade de você conseguir trazer ele, né? Porque é sinal que alguém já conhece o nosso trabalho, alguém já chancelou o trabalho, que nós somos de confiança e que nós fazemos um bom trabalho. Então, eu olho muito por duas vertentes para pedir indicação, tá? Na verdade, três, porque eu adoro entrar no Parque Fabril, adoro conhecer a empresa, né? Então, tudo que eu olho na empresa, poxa, se tem transporte, o transporte é próprio, é terceirizado, legal. Quem é a empresa terceirizada que faz o transporte? E assim eu vou puxando para pedir indicação, que se torne algo natural. Quando é uma pessoa física, Instagram, LinkedIn, Facebook, olhar quem são os ciclos de amizade. Com quem que essa pessoa convive, que pode ser teu cliente, e começar a pedir. E um ponto muito legal que eu bato na tecla de pessoa jurídica, a gente odeia preencher o KYC, né? A gente acha algo super chato. E tem dois pontos ali que são o nosso caminho principal de indicação, a nossa mina de indicação, que é os principais clientes e os principais fornecedores dos nossos clientes. Então, nessas duas linhas, é sinal que
essas empresas que eles passaram os nomes, eles têm um contato, têm relacionamento. E aí eu entro de duas formas. Nas reuniões de relacionamento com o meu cliente, forma 1, eu peço, pô, fulano, eu estou indo para a cidade PQOW daqui 2 semanas, sabendo que uma empresa daquelas que estavam entre os principais clientes e os principais fornecedores é daquela cidade, para eu fazer uma pergunta, sabendo a resposta que o cliente vai me dar. Eu induzo para o cliente responder o que eu quero. Então, eu falo sobre isso, vou estar na cidade X no dia Y. Tem alguma empresa conhecida lá para me indicar? Aí ele já lembra, dá esse gatilho. Porque quando a gente pede apenas, você tem alguém para me indicar de forma aberta, na hora às vezes ele não lembra. Então a gente precisa puxar esses ganchos. E o outro ponto também da PJ aqui também é, poxa, eu estou tentando entrar na empresa ABC. Fulano, não estou conseguindo. Tu tens alguém lá dentro para me passar o contato, que eu possa conversar, que eu possa fazer uma ligação? Só que eu já pergunto sabendo que eles têm relacionamento. Então já é pensado isso. É algo que não aparenta ser preparado, que se torna natural, que flui. Então, assim foi a minha base principal de indicação que começou a vir dos clientes. E aí, Henrique, como é que você trabalha a parte da indicação, né? Que é uma mina de ouro da nossa carteira, são as indicações, que aí chancela o nosso trabalho bem feito. Muito bom. Sabe que eu estava num assunto com um colega meu exatamente sobre isso. Será que se a gente tiver um cliente e ele nos indicar 3, a gente capta mais um cliente desse e ele vai nos indicando, será que a gente consegue ter uma captação infinita só com indicação? É uma pergunta que não é fácil de responder. Eu vou te dizer que nem tu, eu continuo prospectando com cold call. Eu vejo que tem várias empresas com potencial, que talvez eu não chegaria nelas com uma indicação. Mas focando em indicação, eu diria que a indicação é com base em recomendação. Então, alguém não vai simplesmente te passar 10 números aleatórios que está no contato celular. Essa pessoa ela vai ligar para aquela pessoa e vai dizer: olha, eu conheço o Henrique, o cara é muito bom, ele está sempre do meu lado, confio 100% nele e eu quero que tu escute ele 10 minutos. Ali a gente ganhou o jogo. Então é uma recomendação. Sabe quando tu fura o pneu ou tem que trocar, né? Alguém bateu no teu carro, tu tem que buscar um lugar para uma chapeação. Daí tu pede para um colega de trabalho: ah, tu sabe alguém, algum lugar que pode consertar o meu carro? O cara vai dizer: sim, eu fui naquela, é muito boa. Isso é uma recomendação. Então é isso que tu tem que buscar e não simplesmente um número por um número. Ó, tô sentando aqui na tua frente, eu quero que tu me passe aqui 10 números. Isso não vai funcionar. Então, o índice de conversão diminui bruscamente e às vezes tu pode até estar queimando, né, um contato que tu possa Com ter futuramente. certeza. E queimando até o teu cliente, né, Henrique? Porque aí você está pedindo meio que obrigatório, pedindo de uma forma que não é fluida, que não é ao Exatamente. natural. E tudo que não é ao natural, o cliente percebe. Aquilo que nós falamos, ele é um tubarão, ele vai perceber as gotas de sangue lá de longe. E aí ele não vai se sentir confortável, inclusive de passar Exatamente. esses contatos. Com E certeza. acho que eu respondi a parte aí da recomendação, então realmente eu peço recomendação sempre em tudo que é momento e oportunidade, mas eu peço uma recomendação. Se ele está, né, querendo me ajudar, isso me ajuda e também, né, vai ajudar a pessoa que ele está indicando, porque ele conhece meu trabalho, ele sabe quanto que eu vou poder estar agregando. É bom para Então, todo eu, eu, mundo, né, Henrique? eu realmente peço a recomendação. Então, eu gosto de frisar esse detalhe, tá? Porque faz toda a diferença. E, Com e certeza. ao mesmo tempo, né, a gente, que nem tu falou, né, a gente tem que excepcional. Tu tem alguma recomendação de alguém que tenha o mesmo potencial financeiro que tu, né, ou que trabalhe, seja um sócio teu? Então a gente pode direcionar isso. Isso mesmo. E a gente sempre fala, né? O saudável, Henrique, é o ganha, 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 né? Todo mundo vai ganhar. O teu cliente vai ganhar, porque ele vai estar fazendo bem para algum amigo dele, para algum conhecido dele. Você vai ganhar um novo cliente e a pessoa que ele indicou vai estar ganhando um ótimo assessor que vai fazer a diferença na vida dele também. Então, essa é a ideia principal, né?
Poxa, Henrique, acho que vamos finalizar a Estouramos o nossa tempo. live, né? Já estouramos todos os tempos possíveis aqui, mas quero agradecer primeiro ao pessoal que ficou até aqui. A gente está com uma quantidade de pessoas muito legal, né? 8h20 da noite, a gente praticamente a live inteira com 100, 120, 130 pessoas aqui. É muito legal, né? A gente conseguiu levantar essa galera. E, Henrique, te agradecer imensamente por ter aceito o meu convite, por ter vindo bater esse papo. Tenho certeza que teremos muitas conversas pela frente, né? Teremos muitas coisas para falar, muita coisa para trazer para os assessores, que com certeza todo mundo começou do zero e a gente também começou. Então, o que nós pudermos vir aqui e trazer como melhorar e ajudar nesse caminho para os assessores poder crescer de forma mais rápida, né? A ideia aqui é nunca a gente ser concorrente, né, Henrique? A gente bate muito nessa tecla. É A gente está verdade. aqui para se ajudar, A porque gente se tem todo muito mundo mercado fizer para conquistar ainda. muito, se todo mundo fizer um bom trabalho, se todos os assessores fizerem um bom trabalho, fica mais fácil de todo mundo entrar na carreira, prospectar e a visão do assessor se torna melhor. E se a gente trabalhar mal, isso também vai fazer mal para os outros assessores, né? Então, a gente está aqui para dar as mãos, se unir, unir forças, e tenho certeza que a gente está aqui fazendo história no mercado financeiro, né? Daqui uns anos, a gente vai olhar para trás e rir e ter muito orgulho de tudo isso aqui que a gente está fazendo, né? Então, mais uma vez te agradecer. Se quiser deixar aí uma palavra final para o pessoal também, fica à vontade. Não, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, agradecer o convite, Aline. Eu acho que a gente tem muito para estar contribuindo com os assessores, com quem está no mercado financeiro, pode ser gerente, banco, banqueiro, todo mundo a gente pode realmente se ajudar, porque a gente tem que trazer mais educação para todos os brasileiros, né? Então, obrigado pelo convite. Eu queria também transmitir, né, só para concluir, que essa minha jornada, eu estou há 3 anos na assessoria, né, um tempo que eu, desde o momento que eu fiz a transição de carreira, faz muito pouco tempo, então eu consegui chegar nesse ponto, né, conquistar esse capacete aqui como melhor assessor do Brasil, e eu quero dizer que isso foi feito do zero, né, com muito trabalho duro, com muita humildade, com muito esforço e confiança do cliente, é aquilo que a gente conversou antes. Então, eu quero dizer que é possível, né, assessores que estão começando agora, né, que já estão há um tempo, mas não conseguiram gerar, movimentar ainda a carteira, sair daquela, a gente chama de arrebentação. Eu quero dizer que é possível todo mundo chegar lá, né? O cara zero comercial conseguiu se destacar nesse momento. Então, pessoal, se alguém precisar de alguma dica, quiser conversar comigo, estou 100% aberto, né? Me chamem aí. E, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Aline. Imagina, Henrique, um abraço, ótimo restinho de semana. Até mais. Você também. Tchau, tchau.